Bom, gente, nesse primeiro vídeo do segundo ano do Café com Química, nada melhor do que começar a química pelo começo, pelo início. O que é a base da química? Qual é a parte da química que você precisa para tudo que tem dentro da química, que a gente estuda dentro da química? A tabela periódica. E infelizmente, às vezes a gente não dá valor à tabela periódica, deixa para lá e acaba deixando passar informações importantes e que salvam a nossa vida nas questões das provas. Então vamos pegar, analisar a tabela devagar, vamos fazer uma sequência de 2 vídeos, parte 1 e parte 2. Primeiro analisar a tabela da forma básica e depois a gente vai pegar e ver as propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, afinidade eletrônica, potencial de ionização. Galera, a gente só aprende ligações químicas se a gente souber a tabela periódica. A gente só aprende reações se a gente souber a tabela periódica. Então, se dê uma chance de aprender isso aí desde o começo, vamos junto, vamos nessa. Outra coisa que eu queria indicar aí para vocês, será que vocês já viram aqui no canal, quando você entra, que você vai lá, playlists? Eu separei por assunto para facilitar teu estudo, para que fique tranquilo, para você não perder tempo. Você chega lá, olha, qual é a matéria que você tem dificuldade? Soluções? Tá lá a playlist de soluções. É estequiometria? Tá lá a playlist de estequiometria. Então, olha as playlists, facilita demais. Mas vamos nessa, vamos estudar a tabela periódica, que é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos nessa. Gente, a tabela periódica, ela foi desenvolvida, a gente pode dizer que a primeira tabela periódica realmente completa, ela foi feita por Mendeleev, que colocou os elementos em ordem de massa. Depois de um bom tempo, com a descoberta dos prótons e por aí vai, pôde-se colocar em ordem crescente de número atômico. Então, qual é a primeira coisa que eu quero que você lembre? Esqueça não. A tabela é em ordem de número atômico. E que diabo é número atômico? É o número de prótons que tem dentro do átomo. Vou logo colocar a tabela aqui e a gente vai começar a analisar a seguinte coisa. Vocês estão vendo os elementos aqui distribuídos nessa tabela. Vocês estão vendo que começa com o hidrogênio e com o hélio. Qual é a primeira bobagem que você não pode fazer? Gente, a tabela é constituída de períodos e famílias. Períodos e famílias. As famílias ou grupos são as verticais e os períodos são as linhas horizontais. Então, pelo amor de Deus, isso não pode sair daqui. Gente, olhem para o primeiro período, só tem hidrogênio e hélio. Isso quer dizer que as próximas famílias já começam do segundo período. É o primeiro vacilo que tu não pode cometer. Veja, por exemplo, família do oxigênio, a história dos 7 poloneses, os 7 porquinhos, os 7 a porra que for, né? Então vocês estão vendo que essas famílias começam do segundo período. Então o flúor está no segundo período, é o primeiro elemento da 7A, mas é segundo período. Oxigênio está no segundo período, é o primeiro elemento da família 6A, atualmente família 16, mas está no segundo período. Então isso a gente não pode vacilar. Olhem aqui os elementos de transição. Eles começam no primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então, o primeiro elemento de transição, ele está no quarto período. Então, quer dizer, nem todas as famílias começam no primeiro período. O que é que vocês vão associar a partir de agora? Gente, período é a quantidade de camadas que o átomo tem. Então, se eu estou no primeiro período, eu tenho uma camada. Se eu estou no segundo período, eu tenho 2. Se eu estou no sétimo período, eu tenho 7 camadas. Qual é a coisa óbvia que a gente tira daí? À medida que eu vou descendo na tabela periódica, que vai aumentando o número de períodos, que vai aumentando o número de camada, vai aumentando o raio. Então, os elementos de baixo são bem maiores do que os elementos de cima, porque vai aumentando o número de camadas, vai aumentando o raio. Viram como é bem simples essa associação. E legal pra caramba. Gente, o que são famílias? Poxa, famílias são essas verticais. Por exemplo, aqui a família dos gases nobres, aqui a família dos halogênios. Gente, vocês já pararam para perceber por que o nome família? Porque os elementos são parecidos. E por que os elementos são parecidos? Porque a distribuição eletrônica deles termina da mesma forma. Então, todos os elementos de uma família são extremamente parecidos. O que é que vale a pena também aproveitar que a gente está aqui e vamos lembrar? Os 2 primeiros grupos, as 2 primeiras famílias têm a distribuição eletrônica terminada em S. Esses daqui, ó, os
grupos que nós temos aqui, esses 6 tem a distribuição eletrônica terminada em P. Vou botar aqui um P. Esse pessoal do meio, transição, que é dita transição externa, tem a distribuição terminada em D. Ó, D, tá? Aí D1, D2, D3 até D10. E esse pessoal que está aqui fora, lantanídeos e actinídeos, terminados em F. S, P, lá do outro lado, D no meio e F. Gente, vocês já pararam para perceber que os lantanídeos e os actinídeos estão dentro, aqui ó, de uma casinha só, primeiro os lantanídeos, depois os actinídeos. Qual é a conclusão que tu tira? Porra, se os lantanídeos estão todos dentro de uma caixinha só, eles não só estão na mesma família, como eles estão no mesmo período. Então, porra, significa que eles são muito parecidos. Então, os lantanídeos entre si são bem parecidos, os actinídeos entre si são muito parecidos. Eles são os metais de transição. Aqui, vocês aprenderam algumas coisas bem simples. Então, ó, famílias, períodos. Período, número de camadas que o átomo tem. Na família, todo mundo é parecido. Quem é que foge um pouquinho a essa história? É o hidrogênio. A gente costuma até dizer que o hidrogênio ele não tem família, ele é um elemento atípico. Ele não é da família 1A porque ele não é metal. Os elementos da família 1A são metais. E por último, antes da gente passar para uma outra classificação, eu queria lembrá-los o seguinte. Gente, é importantíssimo vocês saberem para fazer qualquer prova. Os elementos da 1A, da 2A, da 4A, da 3A, da 4A, da 5A, da 6A e da 7A. Ah, Michel, são muitos. Gente, pelo amor de Deus, tem aquelas frases. Linac roubou o Césio da França, Bela Margarida casou com o seu barão. Aí tu vai, porra, mas pra que eu tenho que saber? Gente, para ganhar velocidade. Se na prova não vier a tabela periódica, se vier o número atômico, se você não souber a família, vai ter que fazer a distribuição. Então não te custa nada. Michel, mas eu não consigo de jeito nenhum, não entra, não tem como. Então, pelo menos a 1A, a 2A, a 6A e a 7A. Linac roubou o Césio da França, Bela Margarida casou com o seu barão, os 7 poloneses, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, Fiat Claro branco inteiramente atolado, tem muitas possibilidades aí, então tem muitas formas de você saber. Então, por favor, saber. Agora vamos para uma segunda parte. Eu coloquei agora uma tabela colorida. Eu quero que vocês saibam diferenciar bem, na hora que vocês chegam na tabela periódica, perceber que todos esses elementos que estão aqui de amarelo, ó, todos os elementos de amarelo, vocês estão vendo, tá até na legenda aqui, eles são metais. Gente, os metais são a grande maioria da tabela periódica, eu não preciso nem dizer muito. Olhem para a tabela e vejam isso aí, ó. Vejam isso aqui. Quer dizer, tem muito mais metal do que qualquer outro tipo de elemento. Característica dos metais, são dúcteis e maleáveis, são condutores de corrente elétrica e de calor, tá certo? Eles têm uma tendência natural de perder elétron, de sofrer oxidação, então são propriedades típicas dos metais, brilho característico, né? Quando você olha, depois eu tenho os semimetais, que seria boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Depois, galera, vem os ametais. Os ametais são esses aqui que estão nessa cor meio roxa, magenta, bem aí. Percebam, por favor, como são poucos. Como são poucos ametais, eu vou até contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só são 11 ametais. E depois vem o grupo dos gases nobres. Então, lembrar, a maior parte da tabela é metal. Uma pequena parte da tabela é ametal. Na boa, isso, tranquilo, mas tranquilo mesmo. E no que é que isso salva a gente muitas vezes? A gente só viu coisa fácil, família, período, a gente entendeu que na família todo mundo é parecido, que nos períodos eu tenho o número de camadas do átomo, a gente lembrou que nem todas as famílias começam no primeiro período, a gente lembrou que o hidrogênio ele é atípico, então a gente lembrou de várias coisas. Vamos olhar a questão do Enem 2018, que caiu, como era só você saber essas pequenas definições? Vamos junto? Bom, vamos fazer a leitura. Na mitologia grega, Nióbia era a filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com 73, tá na tua cara. Ele acabou de te dizer o quê, ó? Tem propriedades
químicas e físicas tão parecidas com o elemento 73, se eu tenho propriedades físicas e químicas tão parecidas, se eu estou tão parecido, eu sou da mesma família, não tem dúvida. Que chegaram a ser confundidos, olha, eles eram tão parecidos que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes nióbio e tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. De novo ele citou propriedades físicas e químicas comuns aos dois. Beleza, legal. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de suas propriedades, terceira vez. Similaridade de suas propriedades deve-se a. Gente, similaridade de suas propriedades, se vocês olharem, não precisa fazer a distribuição, porque se eles têm similaridade, a importância é porque eles são similares, e eles são similares porque eles são da mesma família. Você vai direto para a letra C, ó. Pertencerem ao mesmo grupo da tabela periódica, a mesma família da tabela periódica. Vocês viram que ao longo da questão, ele falou 3 vezes o que ele queria, né? Similaridade, propriedades parecidas, são tão parecidos que chegaram a ser confundidos. Então, poxa, se você fizesse a distribuição eletrônica, vocês iriam, obviamente, saber se termina em F ou não, mas já pensou o tempo, numa prova de Enem, que tem tempo reduzido, você fazer a distribuição eletrônica do elemento numeratômico 73? Misericórdia, né? É de lascar. Mas tá aí a solução, a saída direta, a saída tranquila. Aí você saberia se é transição interna ou externa pela distribuição. Lembrando que transição interna, a gente tem os elementos justamente terminados em F. Aí se você pelo menos se tocasse disso, transição interna são terminados em F. Se tivesse elétrons terminando no subnível S, seria transição interna, beleza. Terem seus elétrons mais externos no quarto e no quinto, respectivamente. Isso não justifica o fato, eles podem até ter, mas não justifica o fato deles serem parecidos, né? E estarem localizados na família dos alcalinos, terrosos e alcalinos. Seriam famílias diferentes. Se são famílias diferentes, não tem como ser isso daí. Então, às vezes, uma coisa bem simples, que é só saber o que é que significa elementos no mesmo grupo ou na mesma família, faz com que a gente resolva rápido uma questão que outros vão ficar lá demorando, fazendo a distribuição eletrônica, se perguntando se estão certos ou se não estão. Então, você só ganha com isso. Então, preste atenção, tá, nessas pequenas dúvidas. Um abraço grande e vamos em frente.